Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 22. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. A palavra de Deus nos diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, bondoso Senhor, aquilo que cremos a teu respeito, Senhor, determina, Senhor, as nossas reações, as nossas palavras, as nossas orações. Como salmista, Senhor, a despeito de tantas situações e nesses dias, tanta calamidade, Senhor, nós cremos que há um Deus nos céus, entronizado acima dos querubins, que não perdeu o controle da história, detém, ó Deus, e determina o curso da história, que tem nas mãos o seu povo, os seus santos, e os conduz conforme a sua vontade. Te agradecemos pelo grande privilégio, Senhor, de estarmos nesta noite, nesta casa de oração, para prestar culto ao Senhor, ter um encontro com o Senhor neste lugar, e a tua presença poderosa, santa, Senhor, tudo faz diferença. Rogamos ao Senhor, fala poderosamente ao nosso coração, enche-nos da tua graça, Senhor, enche-nos do teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas, para vivermos dia a dia de modo agradável ao Senhor, de maneira que o Senhor seja glorificado em nossas ações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor nesta noite, começando com o hino. O santo nome é o hino 37, meus irmãos. Jesus, teu nome.
Nos coloquemos em pé, meus irmãos, nesse momento, vamos cantar a este que é o Rei da Glória, o Rei dos Reis.
vamos ler. Eu vou ler uma porção da palavra do Senhor ainda, em Salmos 22. Os irmãos acompanham a leitura, os versos de 4 a 11. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Cantemos ainda, meus irmãos, o cântico Agnus Dei.
assentar, meus irmãos. Cantemos ainda o cântico que diz: quem nos separará do amor de Cristo? Baixemos nossas frontes, meus irmãos, nesse momento, e vamos, por algum instante, orar ao nosso Pai Celeste. Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, pelos louvores cantados nesta noite, exaltando o teu santo nome, porque tu és santo. A tua palavra diz, Senhor Deus, e nos ensina que nós precisamos nos santificar, e nos santificar na verdade. A tua palavra é a verdade. Diante disso, Senhor Deus, de todas essas instruções que temos recebido, de confiar no Senhor, é que nós nos achegamos a Ti em oração, gratos e confiantes, sabendo que somos pecadores, temos uma dívida muito grande para com o Senhor, dívida essa que sabemos que foi pago um alto preço por cada um de nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo isso. E confessamos diante de Ti as nossas falhas. Nesse momento também, aguardamos desejosamente pela Tua palavra que nós vamos ouvir, que ela possa nos instruir nesta noite.
Fica com teu servo que irá trazer a tua palavra nesta noite e nos abençoa. Em Cristo Jesus te pedimos. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que os irmãos abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. Assim está escrito no versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisalo de cabelos, adereço de ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Pai celestial, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, nós rogamos que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor tire todo obstáculo para que ouçamos, recebamos a Tua bendita palavra. Perdoa os nossos pecados, dá-nos entendimento. Oramos a Ti em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus caros irmãos e estimadas irmãs, essa é a segunda vez que nós olhamos para esse texto com o tema Santidade das Mulheres no Casamento. Nós tivemos a oportunidade de olhar para esse texto e vimos, primeiro, que a santa submissão das esposas crentes, quando o apóstolo disse, mulheres, sede vós igualmente. Essa expressão, ela nos leva ao que foi dito anteriormente, mostrando que a submissão, do ponto de vista que nós estamos considerando aqui, é uma questão de graça, de santidade, e é para aquelas pessoas, aquelas mulheres, de fato, crentes. Daí que, quando nós tratamos disso, irmãos, nós verificamos que essa submissão, ela tem uma natureza totalmente diferente. Ela está ligada à santa vocação desde a criação da mulher. Vimos que essa é a submissão de mulheres de todas as gerações, não é só para o passado, mas ela continua valendo aos olhos do Senhor. É isso que Ele estabeleceu, dando à mulher o seu papel de auxiliadora idônea, e não tem demérito nenhum nisso, pelo contrário. Aqui é nos dito que foi assim que também que assim mesmo se ataviaram as santas mulheres de outrora, que esperavam em Deus
estando submissas a seu próprio marido, não há nenhum demérito. O mundo não vê isso de modo algum com simpatia. Aí vimos que essa submissão é devida à responsabilidade que o Senhor concedeu à mulher no que diz respeito à sua responsabilidade para com o seu marido. E depois vimos que, claro, que essa submissão é somente para as mulheres crentes. Não tem como ser diferente. Você olha para o mundo não se ajusta a isso. O mundo acha um absurdo isso, porque não entende, na verdade. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos ver o segundo ponto. Vamos ver o sublime propósito da submissão da esposa crente. Vejam, ainda nesse versículo primeiro, o apóstolo diz assim, ele fala, sejam submissas a seu próprio marido, e diz assim, para quê? Vamos ler juntos? Se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Ora, aqui está o propósito. A palavra no original, ele indica isso mesmo, propósito. Para que a mulher crente deve ser submissa, ou, usando uma outra linguagem, deve ser obediente ao seu próprio esposo, ao seu marido. Ela deve fazer isso para simplesmente agradar o marido, ou faz isso para que o marido faça os seus gostos? Não. Aqui a resposta é: a mulher deve ser submissa ao seu marido com esse propósito, a fim de ganhá-lo para aquele que a conquistou. Isso é o que nos diz o apóstolo, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho. Diante dessas palavras do apóstolo, parece que nós temos aqui um quadro digno de ser apreciado. Irmãos, todas as pessoas que o Senhor chamou para andar com Ele, todas as pessoas que o Senhor chamou para serem seus discípulos, elas foram ganhas pelo Senhor, e todas elas devem ter exatamente a consciência do seu dever para com todos, que é evangelizar, que é buscar fazer discípulos. Vejam como isso funciona. Vamos pensar no casal. Qual é o casal de um homem e a mulher crentes que não se esforçam, não se entregam para que seus filhos também obedeçam a palavra, para que seus filhos amem o Senhor, para que seus filhos se tornem discípulos do Senhor? Ora, se isso é verdade, e é verdade, a mulher, uma jovem, quando casa-se com um homem, evidentemente, se ela é crente, ela vai querer casar com um crente, mas ela deve ter como propósito superior, acima de tudo, fazer com que ela e seu marido vivam no altar do Senhor. Por isso que no versículo 7, o final diz que o homem deve ser assim, ele deve tratar a mulher sua esposa com dignidade, ele deve viver a vida comum do lar com discernimento, para que não se interrompam as vossas orações. Nós vamos ver no tempo certo que o dever do homem é exatamente isso, conduzir a sua esposa para os pés do Senhor, conduzir a sua esposa para uma boa relação com o Senhor. Agora nós estamos vendo qual é o propósito da mulher para com o seu marido. Se ele não obedece a palavra, seja ganho, é o que ele diz aqui, ele deve obedecer a palavra. Logo, meus irmãos, o que nós vemos aqui é algo excelente,
É uma tarefa excelente, não existe nada que seja comparável a isso aqui. Então vejamos, vamos pensar num quadro agora, olhando para o texto, porque diz: se ele não obedece, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Como é isso aqui? Observe, imaginemos uma mulher que antes de conhecer o Senhor, ela vivia, não sendo crente, ela vivia nas trevas espirituais e morais. Estava, portanto, desgarrada, não era ovelha do Senhor. Logo, ela era uma pessoa alquebrada, era uma pessoa sem possibilidade de ajudar a si mesma, e seu marido levava uma vida semelhante à dela. Então, chega um momento na história dos dois que o Senhor chama, o Senhor a converte, ela passa a ser crente. No entanto, ele não. Ora, tendo experimentado o amor do Senhor, se tornando serva do Senhor, o que essa mulher mais vai querer fazer é exatamente o que o apóstolo está dizendo: ganhe o seu marido, ganhe, faça tudo o que lhe for possível para ele se tornar um discípulo do Senhor. Então, como esposa crente, ela que anteriormente vivia em desobediência e em rebeldia no coração contra Deus, ela passa a nutrir um desejo sensacional no seu coração, que é o desejo de ver seu marido convertido ao Senhor. Vocês estão entendendo? É isso. Eu pergunto, quem disse que tem alguma coisa aqui estranha, esquisita, só para quem não é crente? Então, ganhar seu marido não crente para Cristo passou a ser a máxima dessa mulher, certamente. Meus irmãos, a pergunta que precisamos fazer agora é: o que significa esse ganhar o marido para o Senhor? Significa ter o marido verdadeiramente convertido ao Senhor, de modo que ele obedeça a palavra. Desse modo, uma esposa crente, ela possui e ela nutre o mesmo sentimento do apóstolo Paulo. Se vocês olharem para o apóstolo Paulo, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 9, dos versos 19 e 22, ele diz: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, tudo com o fim de ganhar alguns. É a mesma expressão aqui de Pedro. Se nós olharmos para essa mulher, nós vamos ver que ela é focada nisso. Eu pergunto, irmãos, quanto vale uma alma? O Senhor faz a pergunta para nós: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, uma mulher consciente disso, que ela mais vai fazer, mais vai buscar, é ver o seu marido que é dado aos pés do Senhor dela, nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, para que tenhamos toda a segurança quanto à grande importância desse propósito de ganhar o marido, eu quero trazer para vocês 3 aspectos contidos nesse versículo 2. Vou falar deles e depois a gente vai discorrer. Primeiro, nós vamos ver o significado do termo aqui, palavra. Ele está dizendo: ei, uau! Não, mas peraí, deixa lá no primeiro, depois a gente vai entrando ali. Pronto. Tudo bem? Vocês estão situados? Não vão ficar dependendo disso aqui, não, porque às vezes não dá para passar, sabe como é, né? Pois bem,
Vamos ver 3 aspectos relacionados com, extraído desse versículo 2, esse versículo 1, melhor dizendo. Primeiro vamos ver o significado da palavra, do termo palavra. Depois vamos ver com que parece, ou a identidade do homem ganho pela palavra. E por último, vamos ver o modo prático de se ganhar o marido. Então, vejamos primeiro. Agora vai, né? O significado do termo o quê? Palavra. Porque ele diz assim, para que se ele não obedece à palavra. O que é esse termo que o apóstolo Pedro trouxe aqui? Rapidamente falando, trata-se daquilo que ele mesmo falou aos seus leitores no capítulo 1, versículo 22 a 25, dizendo que essa é a palavra que vos foi evangelizada. Eles não obedecem a palavra, então ela precisa cuidar disso. Além disso, é a palavra de Deus, também chamada de Sagradas Escrituras, ou simplesmente a Escritura, que por ser perfeitamente completa, não precisa de nada para salvar alguém, realiza 2 coisas importantes, essa palavra. Essa palavra salva pecadores. Por isso o Senhor diz, e conhecereis a verdade. Irmão, não vamos pensar no passado que se desgastaram com essa expressão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos, de fato, libertará. Essa palavra salva pecadores, daí o apóstolo Paulo ter dito, fiel à palavra e digno de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Ele diz, dos quais eu sou o principal, eu sou o pior. Além disso, essa palavra também santifica o próprio homem de Deus. Ora, é o que nos diz o apóstolo Paulo lá na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz, olha, sabes as sagradas letras que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E diz que a palavra, a Escritura, a palavra de Deus, a Escritura é útil, é inspirada por Deus, e ela tem a capacidade de fazer com que o homem de Deus seja reto, seja apto para praticar a justiça. É dessa palavra que ela vê, o marido dela não se ajusta, ele não obedece, e ela tem esse propósito, fazer tudo para ganhar o seu marido, para que ele obedeça à palavra. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, do equilíbrio. Se nós olhamos o versículo 7, do mesmo jeito a mulher, ela vai ver, o marido vai fazer todo o possível, se for o inverso, em certo sentido, para que a sua mulher seja ganha. Porque diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento. Tratai-a com dignidade, visto que sois herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Incrível esse equilíbrio. A mulher deve buscar o bem do marido no sentido de fazer com que ele mantenha comunhão com o Senhor, e o marido se esforçar para que a sua mulher também mantenha comunhão com o Senhor. Então não vão interromper as orações. Vocês estão entendendo, irmãos? Não existe nada que seja mais importante. Nada. Além disso, pensemos na identidade do homem. Uau! Está vendo? Quando a gente bate aqui, ele vem e aparece mesmo, está dando certo.
Pensemos na identidade do homem, ganho pela palavra. Quem é o homem que obedece à palavra? Vejam, irmãos, o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado. É aquele homem que passa a ter prazer na lei de Deus. É um homem que medita na lei de Deus de dia e de noite. Ele é um bem-aventurado referido no Salmo 128. Diz o escritor sagrado: bem-aventurado o homem aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Se nós lermos o Salmo 128, nós vamos ver que esse é um homem que obedece à palavra. Da tua mão comerás, do fruto da tua mão comerás, do trabalho, melhor dizendo, da tua mão comerás, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos assentados à roda da tua mesa, como rebentos da oliveira, e diz: eis como será abençoado um homem que teme ao Senhor. Isso é o que há, esse ganhar, o resultado de ser ganho, a identidade desse homem. Ele, portanto, tem prazer, ele dá prazer ao Senhor Deus, porque o Senhor diz que ele tem prazer não em holocausto e sacrifício, mas em que se obedeça a sua palavra. Enfim, esse homem, a identidade dele, ele é aquele que vive à luz da exortação desse versículo 7. Irmãos, quem é um homem verdadeiramente homem? Não é um homem que veste calça simplesmente, não. Não é um homem que fala grosso simplesmente, não. Não é um homem que tem músculo à vontade, não. Não, o homem é o homem que você olha para ele e você diz: parece com Jesus. Vocês estão entendendo? Que santo propósito tem a esposa crente? Ganhar aquele que não obedece à palavra, a fim de que se torne um feliz filho da obediência. Além do mais, está vendo? Vejamos o modo prático de se ganhar o marido. Olha, ajude quando o senhor estiver pregando, faça assim também, para a gente saber onde está, né? Como é que ela ganha o marido? De que maneira? E a resposta é: vamos lá? Seja ganho sem palavra alguma. O versículo está lá em cima, versículo 1b. Seja ganho sem palavra alguma. Lógico. Ao falar assim, o apóstolo está dizendo que ela deve ganhar seu marido por meio da sua conduta. Como é isso na prática? O que significa essa sem palavra alguma? Significa que resta a esposa permanecer em silêncio absoluto diante do esposo nessa questão de religião? Não. Há duas considerações a fazer, meus irmãos, com relação ao que estamos vendo. Uma é cultural e a outra é teológica. Quanto à questão cultural, diz respeito ao fato que, na época do apóstolo Pedro, era comum as esposas adotarem a religião do seu marido, porque ele era líder da família. Então, nesse aspecto cultural, podemos chamar de natural, dá para se perceber a grande dificuldade enfrentada por uma esposa que se convertia ao Senhor. Ele não. Mas
há outra questão para se ver, que é a questão teológica. E essa é a mais séria. Por quê? Como já vimos, a mulher foi criada pelo Senhor para ser auxiliadora idônea. Então, o aspecto da autoridade é de grande importância. Então, o raciocínio é como haveria de a mulher crente, lembremos que ela se converteu ao Senhor, ensinar aquele que foi constituído autoridade sobre ela. Como? Irmãos, a ideia aqui é a seguinte: parece que a resposta seria assim. O silêncio exigido à esposa crente para ganhar seu marido, ele deve ser ou pode ser visto da seguinte maneira: que a esposa evite tomar a dianteira para falar da Bíblia ao seu esposo, pois não convém que ela exerça autoridade sobre ele. Vocês estão entendendo? Outra coisa, que a esposa, quando e se o marido lhe solicitar, dê a ele, com mansidão e temor, a razão da esperança que há nela. Em tudo isso, irmãos, temos o aspecto negativo. Seja ganho sem palavra alguma. Mas há um aspecto positivo. E esse aspecto positivo é, como diz aqui o texto, por meio do seu procedimento. Então, a conduta da esposa crente deve ser a voz que penetre nos ouvidos do seu marido incrédulo. O procedimento dela deve ser semelhante ao que ocorre com a criação. Sem palavra alguma, mas em todo lugar se ouve. Vocês lembram do Salmo 19? Vocês lembram o que o salmista diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Como é isso? Essa beleza da criação, ela pervade, sem dizer palavra alguma, o coração humano. É algo semelhante a isso. A conduta da mulher é que faz toda a diferença. Porque é o Senhor que está dizendo: mulheres, seja submissa ao seu próprio marido, para que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma pelo procedimento. É isso que ele diz. Pelo procedimento de sua esposa. Meus irmãos, permitam-me dizer para vocês algumas coisas. Quantas vezes o silêncio da minha esposa me deixou envergonhado? Vocês ouviram o que eu disse? É a Bíblia que diz, sem palavra alguma. Agora, o procedimento, ele age como nós vimos,
como a exuberância da criação. Irmãos, o que isso tem a ver e de que modo pode ser aplicado para nós nesta noite? Esse sublime propósito da mulher crente. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, vocês acham que Ele, na lida com seus pais, que Ele abria a Bíblia para dizer, olha, vocês têm que andar assim, fazer assim, fazer assim, fazer assim. Vocês acham que Ele fazia isso? Não. Pelo contrário, diz a Escritura, e era-lhes submisso. Olhemos nosso Senhor Jesus Cristo. E há um sentido que Ele, sem palavra alguma, silenciou os seus algozes. Foi levado para o matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. O silêncio, quando ele é fruto da sabedoria, quando vem de lá do alto, o seu efeito é devastador. Lembram que está escrito: palavra dura suscita o quê? A ira. Mas a palavra branda, o que faz? Desvia o furor. Eu creio que eu estou falando a linguagem das irmãs e dos irmãos. Que o Senhor nos ajude para que prossigamos vendo algo muito especial, que é a submissão da esposa como um gracioso atrativo. Porque no versículo 2 ele diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Que o Senhor nos dê a graça de chegarmos lá. Mas lembrando, irmãos, daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Se tem algo na ceia do Senhor que deve nos chamar a atenção, é o fato de que Ele negou-se a si mesmo. E é isso que as irmãs estão sendo chamadas a fazer: negar-se a si mesmo, tomar a cruz do Senhor e segui-lo. Não somente as irmãs, mas todos nós. Mas estamos falando especialmente das irmãs. Desse modo, irmãos, nós vimos, não vou repetir aqui, deixar para o final, nós vimos que santo propósito tem as irmãs em relação ao seu cônjuge: ganhá-lo para o Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs, por favor. Nós vamos cantar o hino Amor Fraternal, é o hino 180. Jesus
Queiram sentar-se, por gentileza, irmãos e irmãs. Essa é uma noite em que devemos nos concentrar na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nos é recomendado, porque a Escritura diz que todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, anunciamos a morte do Senhor. Então, convém sim que nós pensemos naquilo que jamais deixaremos de lembrar, que é a morte do Cordeiro de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 5, foi mostrado por todo o universo o grande vencedor. Foi mostrado em todo o universo quem de fato era digno de olhar para o livro e de tomar o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E quem foi achado digno foi o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus todos os que procedem de tribos, línguas, povos e nações. Então, o universo vai reconhecer isso. Nós temos a graça de reconhecer isso, que nós somos perdoados, continuamente perdoados, porque Ele se fez nossa propiciação, um sacrifício que solucionou a grande questão relacionada com o nosso pecado. Então é um privilégio, sim, e por isso mesmo que o Senhor instituiu esse memorial dizendo que devemos comer do pão em memória dele, tomar do vinho, do cálice em memória dele. E faremos bem se nós nos concentrarmos naquilo que a Bíblia tanto chama atenção, sermos achados no Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos orar nesse instante para que possamos participar desse memorial. Oremos. Bondoso Pai Celeste, graças te damos, porque estamos diante da ceia do Senhor.
Estamos diante desse memorial simbolizado pelos elementos aqui expostos: o pão e o fruto da videira. Somos gratos a Ti por Teu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Suplicamos que o Senhor nos capacite, pelo Teu Santo Espírito, a participar desse memorial de modo digno, participando, não como uma ceia qualquer, mas como algo tão especial, que diz respeito àquilo que foi a obra, marcante obra que o Senhor Jesus realizou, culminando na cruz do Calvário. Ele, o sacrifício que o Senhor recebeu como aroma suave. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe os elementos que estão aqui sobre a mesa, pois oramos no nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, ele distribui os elementos. Mas antes de fazermos isso, convém que lembremos as mesmas coisas. Primeiro, que devem participar somente aqueles que já estão quites, no sentido de terem feito sua pública profissão de fé e, consequentemente, foram batizados. Somente devem participar aqueles que estão em comunhão com a igreja. Se alguém é visitante e tem a mesma fé nossa, professa a mesma fé, crê no mesmo Senhor Jesus e a sua igreja é genuinamente evangélica e você está em comunhão com a sua igreja, ainda que visitando nesta noite, você pode participar conosco recebendo dos elementos. Mas eu friso mais uma vez que as crianças, conquanto elas possam desejar e queiram, e é bom que elas desejem também participar desses elementos, não convém, porque precisa que elas tenham discernimento. A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o mal para seus filhos. Então, evite que isso seja trazido para eles e aproveite a oportunidade para fazer como no passado faziam na ministração da Páscoa. O que é isso? Perguntavam as crianças e os pais tinham que dizer: olha, aqui está a salvação que o Senhor Yahvé trouxe para nós. E agora nós mostramos: filho, quando nós comemos o pão, nós estamos lembrando do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi moído na cruz do Calvário em nosso lugar. Quando nós tomamos do cálice, nós lembramos do sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que levou-nos a sermos justificados, porque cremos que Deus, com esse propósito, trazendo o seu Filho, trouxe eterna salvação, porque ele fez aliança eterna com o seu povo. Então, nós vamos lembrar aqui que o Senhor Jesus tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que está sendo dado, comei dele todos, em memória de mim. Então, convém que nós façamos isso, recebamos do pão, aguardemos para que todos comamos juntos. Refiro-me aos que devem receber desses elementos.
Cantemos, meus irmãos, digno é o Cordeiro. As irmãs. Algum dos irmãos deixou de receber do pão quando deveria ter recebido, evidentemente. Se isso aconteceu, levante uma das suas mãos para que seja servido. Recebam do pão, meus irmãos. Comamos do pão, meus irmãos. Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos em memória de mim.
Cantemos, irmãos, pureza no sangue de Cristo. É o hino 269. Sim, esse sangue lavado, mais
Senhor nosso Deus, Pai que estás no céu, te somos gratos, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite em comunhão contigo e com a tua igreja. Que o Senhor possa nos conceder momentos e mais momentos como esse, Senhor, aqui, mas quando isso cessar aqui, possamos, Senhor, darmos continuidade nessa comunhão gloriosa na tua presença. Obrigado, Jesus, por tudo. E aqui te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, meus irmãos e irmãs. Nós vamos louvar o Senhor nosso Deus cantando a Ele a glória.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo dom de Cristo, Senhor, pela expiação na cruz do Calvário, em nosso favor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de recebermos dele nessa noite, Senhor, a sua palavra, os sacramentos, que fortalecem a nossa fé no Senhor, para vivermos esta semana que começa, Senhor, para o teu inteiro louvor e para a tua glória. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com toda a igreja do Senhor Jesus, espalhada por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém, Senhor. Sentai-nos. Meus caros irmãos, daqui a pouquinho, se o senhor quiser, vamos liberar o boletim dominical. Chamando a atenção aqui, que para oração pela Emily Letícia, vai ser aqui em Manaus ou vai ser em Manaus mesmo, né? Ela vai passar por um procedimento quase cirúrgico com vistas a chegar ao diagnóstico relacionado com o problema que ela tem da sua visão. Vai ser quarta-feira, bem cedinho, 7 da manhã, se o senhor quiser. Oremos por ela. Uma criança não tem nem 1 ano ainda, né? 1 ano e 2 meses. Isso aqui, quem está falando é a vovó, né, da Emily Letícia. Além disso, irmão, lembrando que na quarta-feira teremos aqui... não vou deixar passar em branco assim, não. Essas frotinhas chegaram e... Estou vendo... não pode ser. Não pode. Eu tenho que ver vocês sem colírio, mais de 1 mês sem colírio. Só estão as 2, é? As 3? Gente, pega... Não pode. Eu sei que elas estão com pressa, mas fique em pé logo que eu vou dizer logo. Fique em pé, por favor. Dona Raimunda Frota, Zeli Frota, e cadê a Zela? O que nós vamos dizer para elas? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Por acaso o Samuel veio com vocês, foi? Veio depois, né? Olha que legal. Preciso ver você. Não, sei que não vai dar certo hoje, não vai dar tempo, tudo bem. Mas agora tem pelo menos 2 colírios, 1 para cada olho, né? Que o Senhor abençoe vocês ricamente, viu? Dona Raimunda Frota, não, vocês podem ir, vamos lá, fiquem tranquilos. O presbítero Águia deve estar lá, se eu estivesse lá também, está lá a Carol também, Dona Nazaré, mas é assim mesmo. E o Samuel também, né? Samuel está desejando de correr aí por aí. Mas então, falávamos da Emily Letícia, que vai fazer aquele procedimento. A nossa irmã Francisca Rebelo mandou uma notícia através do irmão Marcos Alessandro, contando do drama que ela tem vivido nessa semana e pedindo aos irmãos que orem por ela. Ela está com dores, muitas dores e complicação de saúde mesmo, né? Então, oremos pela nossa irmã, para que o Senhor tenha misericórdia dela. E peço também a oração dos irmãos pela Elisama, que amanhã, se o Senhor quiser, vai começar mais um ciclo de imunoglobulina. Graças ao Senhor já tem a medicação e vai ser a aplicação no hospital, evidentemente, né? Hospital dia, como chama. E já falei da Dona Nazaré,
lembrei-me de orar por ela, a mãe da Caroline Frota, consequentemente sogra do presbítero o Agno Moreira da Frota. E o senhor Nonato não para de mandar abraço para vocês. Eu não sei o que vai dar. O senhor Nonato entra de férias, senhor Nonato, deixa a igreja, senhor Nonato. Mas não, ele tem que... É abraço de manhã, abraço dele. Está rindo agora, provavelmente. Ele está rindo, porque ele disse que ia fazer tudo para acompanhar. Estava durante a escola dominical e agora. Agora, ele disse para onde ia, pastor Biratã? Não diz, não. Ele tem medo da gente ir lá. Ele não disse, não. Minha esposa disse, onde ele foi? Disse, não sei, ele não falou nada. E eu não tive coragem de perguntar. Para onde ele foi, São Francisco? O senhor que é bom de saber da vida dos outros? Não sabe? Se São Francisco não souber, eu não vou saber. Aí eu é que não vou saber mesmo. Pois é, tá bem. Então, vamos estar orando também pelo senhor Norberto. Eles não vieram hoje pela manhã, no domingo passado à noite também. Ah, você está rindo dos outros, né, Luiz? Luiz, de que você está rindo? Do seu Francisco, é? E onde é que está? O que aconteceu? Diga aí, vou perguntar por alguém. O Marcos Alessandro, por que ele não está aqui hoje? Você já sabe por quê? Quer dizer, não sabe a vida dos outros, né? Depois eu lhe digo. Sim, senhor, o senhor manda. Viajou aí para o Nordeste, né? Ela volta quando? É por isso que o senhor está do lado do seu irmão aí, bem coladinho, né? Ele riu agora. Sim, senhor, Dona Socorro viajou e nós vamos estar orando por ela também. Tá bom. Por que o senhor não disse de manhã, seu José Afonso? Hã? Manda o senhor não usa Zap, não? O senhor é analógico, que nem eu, é? Manda assim uma mensagenzinha. Olha, Socorro vai viajar. Amanhã que ela viaja? Ah, viajou hoje. Sim, senhor. Já deve estar por lá, em Tianguá, não é isso? No ônibus, indo para Tianguá. Sim, senhor. Então, fica aí registrado que a nossa dona irmã Socorro, esposa do seu José Afonso, está indo para Tianguá. Não dá para ir lá, não, pastor. Não dá, a gente sabe o nome, mas não chega lá, só quem é de Tianguá, né, que chega lá. Então, nós vamos liberar, e eu peço mais uma vez, irmãos, para estarmos orando por essa tragédia tão difícil que está atravessando nossos compatriotas do Rio Grande do Sul. Muito difícil, muito difícil. Nós não sabemos o que é isso, mas precisamos estar solidários a essas pessoas, inclusive crentes que estão sem poder adorar o Senhor. Eu faço uma pergunta, cadê o diácono Carlos? Dona Edna, no caso, os seus filhos, eles foram atingidos em alguma coisa? De igrejinha? Foram? Hã? Estão bem? Estão em casa? Graças ao Senhor. Pois é. Você está no sequinho, né? Olha, gente, não é fácil, não. Não é fácil. Então, estejamos orando por nossos irmãos também. A igreja não funcionou também lá em igrejinha? Na vizinha. Lá deu para funcionar. Graças a Deus. Pois é. Então, tem lugar que não funciona, não está funcionando. O Porto Alegre está quase submerso. Essa que é a verdade. E lá de onde? Não, elas estão precisando de doação. Tem, só não sei dizer agora como é, mas tem. Vai sair agora informações sobre isso. Tem, sim, tem. A gente é atento mesmo. Então, eu soube que o senhor Jair Machado e sua digníssima Dona Raíris vão viajar na quinta, é?
Quinta-feira, está aqui registrado já também a saída deles, e estejamos orando por esses irmãos. Lembrar de orar pelo Samuel, o filho do Paulo e da Andressa, né? Diz que Samuel está querendo comer feijão. Tem conta? 2 semanas de vida ele? 2 semanas, né? Ok. E, irmãos, preste atenção. No próximo sábado não vamos ter o encontro mães e filhas. As irmãs já sabem. Ficou para 15 de junho, se o Senhor quiser. Não é isso, dona Edna? Não é isso? 15 de junho. Irmãos, tá. E no próximo sábado, se o Senhor quiser, teremos o catecumenato diferenciado, tá bom? E vamos, então, conhecer aqueles que estão nos visitando Falei quarta-feira. Que hora será quarta-feira? O senhor está ajudando eles aí, tá vendo? 19h30, por sinal. Será que precisa ter toda quarta-feira feriado para os irmãos virem? Não, pastor, se eu vir que vieram, o pessoal veio mesmo. Então, estejam orando. O culto, uma mudança aqui, eu até falar isso, uma questão circunstancial. O culto pelas famílias está marcado, programado para o dia 25, um sábado. Mas depois eu vou explicar até, inclusive, ao conselho, por uma questão circunstancial, nós vamos fazer isso no domingo, dia 26, o culto pelas famílias. Quando eu apresentar as razões, os irmãos vão realmente entender. E eu vou logo dizer a razão. Há algum tempo, o pastor da igreja das Famílias Abençoadas fez um convite para eu ir lá pregar a palavra num sábado. Então, eu até, junto com o Marcos Alessandro, comemos bola, porque marcamos exatamente no dia 25. E já tinha adiado, não deu certo, ele, não, o tempo do senhor, aí bateu o martelo, tá bom, no dia 25, nós vamos. Quando a gente olha para a agenda pastoral, 2 compromissos no mesmo dia, não tinha condições. Então, para não desmarcar, eles já fizeram estão trabalhando nisso, aí nós resolvemos fazer isso, transferir para o domingo, se o senhor quiser. Tudo bem, irmãos? Não, está muito fraco, vocês têm que me ajudar. Vocês está tudo bem assim? Sim. Pronto, agora melhorou. Dona Lúcia, vai ser no dia 26, domingo, se o senhor quiser. Não se esconda não, dona Lúcia. A gente vai ter aqui, eu não vou dizer o que vai ter, vai ser mais ou menos o que teria no sábado. Olha, fiquem quietos. Vai ter mais ou menos o que teria no sábado. Então, se o senhor quiser, nós teremos aqui o culto. Vamos cultuar o Senhor agradecendo pelas famílias. Gostaram da ideia? Sim. Vocês quebraram um galho para mim. É muito difícil, a igreja Pretensão Cidade Nova faltando com os irmãos de lá, das famílias abençoadas. Pastor Sebastião Teixeira. Já conhece ele, né? Lembra? Vem aqui no podcast. Pastor, o senhor está velho assim. Ela ri, pastor. Mas quem está nos visitando pela primeira vez? Por gentileza, queiram ficar em pé para a gente conhecer vocês. Podem se apresentar, por favor? John e Esma. Vocês são parentes, é? Hã? Tudo bem, senhor John? O senhor é feliz com ela aí? Legal. Vocês são de onde? Por isso que ele estava caladinho assim, deixando ela falar. E a senhora não deixa ele praticar o português, deixa ele se virar. John é venezuelano. Seu país é tão bonito, viu? Só perde do Brasil, mas é tão bonito seu país, viu?
É muito bonito, muito bonito. O que é que nós vamos dizer para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Ei, John, e como é que vocês vieram para cá? Sim. E aí, John, tá dando para entender a mensagem? Tá legal, que joia. O Senhor abençoe vocês ricamente, viu? Alguém se levantou aqui, ficou cansado e sentou. Quem foi? Por favor, dê essa colher de chá para a gente. Quem são vocês? Mirciane. I-M-I-R, é? Mirciane. Não falem, deixa ela sozinha dizer. Mirciane e Ana Clara. Olha, sinceramente, é mais claro entender o nome da Ana Clara do que o seu, porque o dela é claro, né? O dela é mais fácil. Mirciane. É mãe e filha. Eu vou fazer uma colocação aqui. Eu acho que a senhora deve ter tido algumas vezes alguém perguntou, como é o nome da senhora? A senhora, Mirciane. Eu disse, como? Né? Não é isso? Agora, Ana Clara, qual é o seu nome? Ana Clara. Ninguém tem dificuldade. Ana Clara, né, Ana Clara? Eu também me chamo de Jairo, às vezes. Eu digo, como é o seu nome? Jaime. Jairo? Não, não é Jairo, é Jaime. Tá? O que nós vamos dizer para a dona Mirciane e a Ana Clara? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Ei, de onde vocês são? Não, depois eu pergunto o CPF. É sobre a igreja. Vocês são de alguma igreja? Não, mas peraí, vamos começar devagarzinho. Assim. Qual era a igreja? O quê? Olha, nós amamos a Assembleia Tradicional. Mas fique à vontade, fique à vontade. Ei, Ana Clara, você gostou de ter vindo para cá? Você vai gostar muito da escola dominical, Ana Clara. Ó, quantos anos você tem? 17. Que beleza pura. Você é seu colega, olha, imagina. Que o Senhor lhes abençoe ricamente, viu? Mais alguém está nos visitando? Não? Não, né? Acho que não. Então, meus irmãos, quarta-feira nos veremos com a graça do Senhor. E aí, Gustavo, sobreviveu?